E aí, pessoal, tudo bem? Então, o vídeo que eu preparei hoje para vocês, ele vai falar sobre as citações, as diretas e as indiretas. Então, como colar aquela ideia muito legal que você leu em algum livro, um artigo, uma revista e que você quer de alguma forma colocar essa informação no teu projeto de TCC. Então, a gente tem que estar atento para alguns detalhes para que você não possa ser depois acusado de plágio. Então, aqui eu faço uma pequena diferenciação entre as citações diretas e as indiretas. A direta é aquela onde você vai extrair efetivamente do texto, de forma íntegra, aquele trecho, Ctrl C, vai copiar, Ctrl V, colou no teu projeto. Ou seja, você utiliza exatamente da mesma forma que o autor colocou no texto dele. E também temos a citação indireta, que é aquela que você leu em algum lugar e que você quer utilizar aquela ideia, ou seja, você no processo de leitura você acabou transformando aquela informação, construindo conhecimento a partir daquilo que você assimilou do conteúdo. Então, da mesma forma que você conta a história de um filme ou de uma série que você assistiu para algum colega, a gente também pode utilizar a informação que você lembra, que você leu em algum lugar e que pode ser utilizado no projeto de TCC. Antes da gente iniciar aqui a explicação, eu só queria reforçar que para qualquer alteração que você faça no teu projeto, é muito importante que você antes mostre para o teu orientador, para que ele tenha ciência se é uma boa estratégia ou não você conduzir o projeto a partir das dicas que eu estou passando aqui. Feito isso, a gente parte aqui para as explicações. Então aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho as citações diretas. E a gente fala diretas de até 3 linhas. Depois vocês vão perceber que existem dois tipos de citação direta, de até 3 linhas e com mais de 3 linhas. Esse primeiro exemplo, eu estou destacando aqui no texto, nas duas citações, o trecho que eu dei o Ctrl C, Ctrl V. Então, a diferença ela é muito simples. Depende de como eu vou citar a participação do autor. Então, no primeiro exemplo, eu coloco lá, de acordo com Silva. Nesse caso, eu estou citando o autor. Então, o nome dele ele vai fora de parênteses e com a inicial maiúscula. No segundo exemplo, eu apresento a citação e ao final eu só registro a participação da fonte. Então, ela vai dentro de parênteses e toda em caixa alta. Bom, como é que eu vou saber, como é que eu identifico que essa é uma citação direta? Toda citação direta menor de 3 linhas ou até 3 linhas, ela obrigatoriamente tem que iniciar e finalizar com aspas. Então lá eu abro aspas, disciplina das finanças e vou até 60% do PIB, fecho aspas. Então esse trecho eu entendo como extraído de algum outro local e ele está na íntegra. Da mesma forma, no segundo exemplo, o trecho ele está destacado entre aspas, abre aspas, não só porque, e vai até visa dirigi-la, fecha aspas. Então o trecho foi extraído da íntegra e eu tenho ali a fonte da informação. Só reforçando, quando o autor ele está fora do parênteses, apenas a inicial do sobrenome é maiúscula, e quando o autor estiver dentro do parênteses, todo o sobrenome é maiúscula. Bom, eu estou falando aqui das citações de até 3 linhas, mas vale ressaltar que, dependendo de como ela vai ser diagramada no teu projeto, pode ocorrer dela ocupar exatamente 3 linhas, mas pode ser que você inicie o abre aspas lá no final de uma primeira linha e ele avance até a quarta linha. O importante é que, no total, ele preencha 3 linhas. Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, eu não teria necessidade de recuar essa citação, só pelo fato dela ter avançado a quarta linha, certo? O importante é ela preencher 3 linhas. Vamos adiante. Agora eu tenho as citações diretas com mais de 3 linhas. Quais são os pontos que eu preciso ter atenção? Primeiro, que toda citação que ela é recuada, eu entendo como direta. Eu não vou ter uma citação indireta recuada. Então aqui eu não tenho a necessidade do aspas. Eu já sei que ela é direta pelo fato de estar recuada. Outra, o espaçamento que eu vou diagramar ela é simples e não mais 1,5 como o restante do meu texto do TCC, certo? Espaçamento simples e o tamanho da fonte ele reduz um pouco, ele vai de 12 para 10. Outro ponto é que o recuo ele tem o espaço de 4 centímetros. Então, lá da margem do texto
até o início da citação, eu tenho 4 centímetros de margem. Reforçando a mesma situação para o autor. Quando eu cito o autor como parte do meu texto, então eu estou dizendo, nas lições de Leal, o nome dele vai fora do parênteses com a inicial maiúscula. Então, o autor fora do parênteses, apenas a inicial do sobrenome é maiúscula. Quando o autor ele está após a citação, e eu apenas registro a participação dessa fonte, ela vai dentro do parênteses e todo em caixa alta. Bom, e a citação indireta, que é aquela onde eu li algum material, um trecho de um livro, uma página, uma abordagem de algum artigo, e eu quero escrever sobre, mas escrever a partir daquilo que eu compreendi, daquilo que eu já transformei em informação. Então, eu posso registrar esse meu pensamento, e o importante é colocar a fonte de onde eu extraí isso, né? De onde eu tirei essa informação. Então vocês vão perceber que aqui o trecho que eu estou registrando como algo que eu li em algum lugar e estou registrando no TCC, não acompanha o aspas. Então eu sei que não é uma citação direta, é algo que o autor do TCC ele leu em algum lugar e ele está escrevendo com as suas próprias palavras. O mais importante é dar o crédito ao autor. Então, nesse caso, eu estou colocando lá, ó, eu estou citando ele, Bans, 97, tiro o sobrenome, ponho a inicial maiúscula e o ano daquela publicação. Então, o autor está fora do parênteses apenas com a inicial do sobrenome maiúscula. Ou eu escrevo sobre o trecho em que eu li e, ao final, só registro de onde eu extraí essa informação. Então ali, mais uma vez, está dentro de parênteses com todo o sobrenome em maiúsculo. Deem preferência para a utilização de citações indiretas. Como professor avaliador de TCC, eu sempre valorizo mais aquilo que o aluno construiu, aquilo que ele leu e transformou seu pensamento e traz para o TCC. Porque, por outro lado, a citação direta ela é apenas uma cópia que você está trazendo para o projeto. Aqui não. Aqui você leu o material, você assimilou aquela ideia e você traz a partir de um novo olhar. Ok? Dica de ouro. Utilize em citações indiretas. Certo? Gente, um abraço. Espero ter contribuído aí com o projeto de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos que estão desenvolvendo o TCC. Dessa forma você só incentiva a produção de novos materiais. Legal? Um abraço.